Ok, então assim, don't forget, não vamos esquecer o que a gente viu na última aula, tá? Antes de começar, vamos relembrar o conteúdo da última aula. Então, primeiro eu fiz uma tabelinha aqui com o que a gente já viu na última aula. Em inglês, é importante o seguinte, tem matérias na escola que a gente aprende e pode até esquecer, digamos assim, esquecer no sentido de não precisar ficar vivo na nossa memória para o próximo conteúdo. Em inglês não é assim. Em inglês a gente precisa sempre lembrar de tudo que está vendo, ok? Então, assim, você aprendeu na última aula, é preciso treinar para não esquecer. Então, vamos aqui, ó, hot, cold, warm. Então, quando eu falo de temperatura quente, quando eu falo de frio e quando eu falo de ameno. Quando eu digo ameno, quero dizer aquela temperatura que não é muito quente e também não é muito fria, certo? Aí temos as previsões, as possibilidades de tempo quando eu falo de clima. Cloudy, lembrando sempre, ó, eu tenho a palavra nuvem. Se eu botar um Y, que tem em português, no inglês tem esse som marcado de I, né? Então, nesse caso, o Y não é uma consoante, nesse caso ele tem função de vogal, e aí esse Y vai transformar a palavra nuvem em nublado. Então, aí a gente pode perceber que até em inglês é um pouco mais fácil, porque, por exemplo, nuvem e nublado tem alguma semelhança, mas parece que não são palavras da mesma família. Aqui não. Nuvem e o Y nublado. Ok? Fog, né? Que seria com neblina, tá? Nevoeiro, nebuloso. Eu botei nebuloso aqui porque é para aproveitar uma palavra só, tá? Mas pode ser com neblina, certo? Quando fica ali, geralmente de manhã, depende, sim, quanto mais, por exemplo, se você for na Serra Catarinense ou na Serra Gaúcha, por causa da altitude, lá tem mais essa neblina, e normalmente ela acontece até mais tempo na manhã, de manhã, por exemplo. Eu trabalhei numa escola em Pedras Grandes, que é uns 150 quilômetros daqui. O nublado ele ia até muito tarde, ok? Então temos aqui rainy, chuvoso, snowy, com neve, storm, tempestuoso, sunny, ensolarado e wind, ventoso. Tá? Essa palavra eu até pesquisei, existe ela em português. Lembrando que, por exemplo, neblina, fog, e eu boto o G e o Y, fica com neblina ou nebuloso. Rain, chuva, eu botei o Y, chuvoso. Snow, neve, eu botei o Y com neve. Nevasca também poderia ser. Storm, tempestade. Com o Y, tempestuoso. Sun, sol. Sunny, ensolarado. Percebe que uma outra coisa importante, ó, quando tem consoante, vogal, consoante, para mim botar o Y, eu preciso duplicar a última letra. Então, ó, consoante, consoante, vogal, consoante. Eu preciso, para botar o Y, eu preciso duplicar a última letra, como aconteceu também aqui. Ó, consoante, vogal, consoante. Para mim formar o nebuloso, eu preciso duplicar a última letra e colocar um Y. O Wind, ó, por exemplo, não tem esse problema, porque a palavra não é só 3 letras na palavra. Ó, quando eu falo consoante, vogal, consoante e a palavra ela é menor. Wind, consoante, vogal, consoante, mas eu ainda tenho um D, então eu não preciso colocar um Y, ok? Então, depois da gente rever, a gente vai ver 6 new words sobre o weather. Então, vamos ver 6 novas palavras sobre tempo. Na aula passada, eu apresentei as palavras mais comuns e agora a gente vai trazer palavras que são de fenômenos da natureza relacionados a clima menos comuns, graças a Deus, porque normalmente causam muitos estragos, então é importante que não é que é importante conhecer essas palavras, mas não na vida real, porque muitas vezes causam muitos desastres, mas é importante conhecer, né? Então temos ali boiling, que seria
Fervendo é aquele dia que não está quente, é aquele dia que está insuportavelmente quente, né? Se a gente pensar no Brasil, mas enquanto está ali 40 graus, bowling. A mesma questão do frio, freezing, né? Freeze, congelar, então freezing quando está congelando, não é frio, é abaixo do frio, né? Uma época do ano ali bem no meio do inverno, quando realmente está muito frio, certo? Flood, que é quando fica inundado, quando acontecem enchentes, então flood. Temos hail, que seria granizo, quando por causa do... Normalmente acontece em dias muito quentes e em dias que chovem, tá? Aí acontece e tem uma frente fria junto acontecendo. Então acontece que aquela chuva, ela iria cair como chuva, mas ela congela, vira pedras de gelo e cai do céu. Isso acontece bastante aqui na nossa região de praia. É muito comum acontecer granizo. Hurricane, quando a gente tem o furacão, né? Graças a Deus aqui no Brasil é muito raro acontecer. Acho que eu lembro de acontecer no Brasil, a gente teve o furacão Catarina há uns 10, 15 anos atrás, mas graças a Deus acontece muito pouco. Na região dos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos, é muito comum, infelizmente, para essas pessoas lá, é muito comum hurricane. Tornado ou tornado. Aqui a gente tem a facilidade de ser a mesma palavra, tá? A mesma palavra, só que tornado, tornado. Então muda a pronúncia. A questão da diferença do hurricane é que o hurricane existe o tornado, só que ele não é que existe um tornado. O furacão ele é muito maior. O tornado, na verdade, é mais específico quando realmente tem um movimento desse. Acontece também no mar, então é quando esse tem um tornado ali do ar se movimentando, né? Muito perigoso também. Então, assim, vamos, com todo esse conteúdo que a gente viu, vamos organizar o que a gente viu na última aula com o que a gente está vendo nessa agora, porque senão se vai ficar uma bagunça e não vai conseguir entender mais nada, tá? Então, em relação a temperature, em relação à temperatura, nós temos 5 words: boiling, hot, warm, cold, freezing. Então aqui eu fiz pela questão do mais quente ao mais frio. Então boiling, fervendo, hot, quente, warm, ameno, percebe que está bem no meio, então ele não está nem quente nem frio, né? Aqui cold, frio, freezing, aí é realmente congelando, é quando realmente está muito, muito frio, ok? Agora, vamos ver Common Weather Variations. Então, variações de tempo mais comuns, aquelas variações que acontecem com mais frequência, né? Até é mais fácil a gente gravar, porque, por exemplo, nas aulas eu sempre coloco a previsão do tempo. Normalmente, essas previsões que eu selecionei aqui são aquelas que mais acontecem no ano. Normalmente, aqui em Santa Catarina, não. Quando eu digo aqui em Garopaba, normalmente é o sunny, cloud, rainy. Alguns momentos storm, alguns momentos wind. Por exemplo, wind acontece bastante no mês de agosto, aqui em Garopaba. É um mês inteiro de vento. Normalmente, claro, que aí nas aulas eu falo sunny with cloud, ensolarado com nuvens. Então tem essas variações, mas basicamente o que acontece mais vezes é sunny e cloud. Rainy, como a gente está passando por uma estiagem, o que é uma estiagem? É um momento de poucas chuvas e mais seca, onde, por exemplo, a gente tem a Lagoa das Capivaras ali no centro de Garopaba, que está seca, então a gente tem, porque tem um momento que tem pouco rain. Então, normalmente a gente tem mais chuvas do que está acontecendo esse ano. Beleza? Então, sunny, cloudy, rainy, storm, wind. Beleza? Então, são aquelas variações mais comuns. Agora, most usual weather variation. Então, agora vamos ver as menos comuns, aquelas mais raras, e graças a Deus são mais raras, mas é importante a gente conhecer as palavras, até mesmo porque, por exemplo, eu gosto de histórias em quadrinhos. Então, se eu gosto dos X-Men, tem a Storm, que é a tempestade, aquela personagem que controla o tempo. Se eu for ler os quadrinhos em inglês e não souber essas palavras aqui, eu não vou entender muito bem o que ela está fazendo. Então, ali,
nós temos fog, hail, snowy, flood, tornado, hurricane. Então, neblina, nebuloso, desculpa, granizo, neve, nevasca. Aqui a gente está falando de nevasca, quando teoricamente a neve. Lembrando que a diferença de granizo para nevasca, que o granizo é a água da chuva congelada. O que acontece? Na nevasca, não é bem isso que acontece, por causa que o granizo normalmente acontece numa época quente. A nevasca, ela normalmente, quase sempre, na sua totalidade, é em dias muito frios. E aí a gotícula de água pequenininha que está no céu, ela congela e vira flocos de neve muito pequenos. Diferente do gelo do granizo, onde você pode ter tamanhos variados, até muito perigoso, por exemplo, você andar na rua quando está acontecendo uma chuva de granizo, porque às vezes a pedra é muito grande e pode machucar, certo? Flood, quando a gente fala de inundado, quando acontece enchentes. Tornado, aquele fenômeno da natureza que a gente não, graças a Deus, não vê muito, né? E hurricane, quando acontece, normalmente quando acontece é muito, muito perigoso, acontece muito no sul dos Estados Unidos, principalmente ali na região, na Flórida, principalmente onde tem o México, o sul dos Estados Unidos, que tem se você olhar no mapa, é como se fosse um Czinho assim, então chega ali e acontece esses fenômenos dos hurricanes. Normalmente nos Estados Unidos eles dão nomes de pessoas aos hurricanes, tá? Nomes de mulheres, nomes de homens, é um hábito que existe. Por exemplo, um famoso é o Hurricane, Catarina Hurricane, então o furacão Catarina, né? Aqui. Ok. Então, agora para treinar esse conteúdo, nós vamos ver como se pergunta sobre o tempo. Então, como está o tempo? Quando a gente está falando como está o tempo, a gente não está falando de hora de relógio, porque tempo, hora de relógio é time. Nós temos duas formas de fazer. Tá? As duas formas não tem, mas essa é a certa, essa é a errada. Não. As respostas nesse caso podem ser exatamente as mesmas. Então você pode fazer uma ou outra. Então a primeira forma de perguntar como é que é o tempo, que é uma coisa muito boa para iniciar conversas. Às vezes a gente não tem muito o que conversar com a pessoa, pergunta sobre o tempo, a pessoa começa a conversar de outras coisas. Então é uma maneira muito boa de começar. Então, what is the weather like? What is the weather like? What is the weather like? Como está o tempo? A tradução é a mesma. A segunda maneira é who is the weather? Who is the weather? Você pode fazer essa pergunta, como você pode fazer esta pergunta. Não há diferença aqui, ok? It's easy, então é bem fácil. Para responder, você vai ter que usar it is. It is. Para começar, tá? Que seria mais ou menos o é. Então, como é que está o tempo? É o está, desculpa. Você vai dizer está nublado. Em inglês, eu preciso botar o it no sentido de dizer ele, o tempo, está. Então, o it aqui significa, é o ele do português, quando eu falo de coisas ou animais. Então, eu não consigo fazer em inglês, porque assim, ó, se eu não botar o it, poderia ser she, ela, ou he, it. Eu poderia estar falando de uma mulher ou de um homem. Como eu estou falando de tempo, eu falo de it. Então, a frase é it is, que seria o está. Ok? Por exemplo, look this picture, look the image, olha essa imagem, e aí a gente responderia, olhando a pergunta, what's the weather like? What's the weather like? Você responderia, it is sunny. It is sunny. Ok? Então você responderia, está ensolarado. Mas eu não posso esquecer de botar esse it, porque ele está fazendo referência. A tradução, se eu quisesse realmente traduzir esse it, seria o tempo está ensolarado.
Para mim fazer uma frase parecida com o português, está ensolarado, eu preciso botar esse it. It is sunny. Look at the picture. Você tem essas imagens aqui. E você responder, what's the weather like? Ou vamos treinar outra pergunta, who is the weather? Who is the weather? Você responderia, it's cloudy. It's cloudy. Eu gostaria que você percebesse o que eu fiz aqui, ó. Aqui, uma palavra, outra palavra. Mas em inglês eu consigo juntar as palavras. Duas, eu junto numa só, para ficar até mais rápido. Olha, aqui eu falo, it's sunny. Só que aqui eu boto, it's cloudy. Ou, lá em cima seria, it's sunny. É mais rápido de falar. Normalmente, quem fala inglês faz a escolha por essa forma aqui. É a mesma coisa, exatamente igual. Só que aqui é duas palavras e aqui é uma só. It's cloudy. Mas digamos que nós temos essa imagem e essa imagem. Cold e rain. Aí você pode responder de duas formas. It's cold and rainy. Está frio e chuvoso. Ou it's cold with rain. Está chuvoso, está frio com chuva. Quando eu falo com chuva, eu já não estou falando da questão de clima, eu estou falando da questão do fenômeno da natureza, a chuva mesmo. Então, it's cold and rainy ou it's cold with rain. With seria o com, beleza? Vamos revisar a lição de hoje. Então, nós vimos 8 palavras sobre a temperatura. Tá? 8 palavras sobre o weather, sobre temperatura. Bowling, freezing, desculpa, aqui eu me confundi. 8 novas palavras. A gente viu nós vimos as últimas as palavras da aula passada e as novas são 8, né? Duas relacionadas à temperatura e 2 fenômenos mais raros de clima. Bowling, freezing, então fervendo, congelando ou congelado, como você quiser. Flood, que seria inundado. Hail, que seria o granizo. Hurricane, quando você fala de furacão. E tornado, tornado, quando a gente fala daquele fenômeno mais raro, ok? Também aprendemos a questão do como se perguntar. Então, what's the weather like? It's a storm. What's the weather like? It's a storm. What's the weather like? It's a storm. Perceba que o is usado aqui vai aparecer aqui. Weather seria o equivalente aqui ao it na resposta. Vimos também uma outra forma que é who is the weather? Mesmo, duas formas diferentes de perguntar. Who is the weather? A mesma forma de responder. It's fog and freezing. Está com neblina, nebuloso e congelante. Congelado. Congelante, acho que seria melhor congelante aqui na tradução. Tentando evitar sempre a tradução, né? Aqui significa que tem isso e tem isso. E para falar é it's fog and freezing. Ok?